aqui nos estúdios da RBC-FM, no nosso Fatorama, o Jornal da Região. Deputado Registro está acompanhado aqui do Carlos Itapuã, atual presidente do diretório do PT de Goianésia, do presidente eleito e a ser empossado daqui a alguns dias, né? O Igor Queiroz. Também acompanham o deputado Rubens Ottoni e a Lúcia Margarete, que é assessora parlamentar, o Fábio Cunha, Fábio Cunha, policial militar, que é membro da executiva do PT de Goianésia, e o Jaldene Nunes, jornalista do Goianésia Hoje. Já foi nosso colega aqui também da RBC-FM, radialista e jornalista Jaldene Nunes. Cumprimentar o deputado federal Rubens Ottoni. Bom dia, deputado. Bom dia, uma satisfação, Orivaldo, participar com você aqui desse espaço privilegiado de comunicação. Feliz de estar novamente aqui em Goianésia, poder aqui rever amigos, todos esses companheiros nossos de caminhada, de anos e anos de caminhada, mas mais do que isso, poder aqui trazer também o resultado do nosso trabalho em Brasília, na nossa preocupação, na verdade, o meu trabalho, a minha missão, Orivaldo, lá em Brasília, de poder estar atento a todas as oportunidades para ajudar o estado de Goiás e, é claro, de maneira especial, a nossa querida cidade de Goianésia. Antes da gente falar lá de Brasília, dos bastidores, da capital, do Congresso, vamos falar aqui da nossa cozinha. O senhor está aqui entre os dois presidentes, né? O presidente atual, que está concluindo o mandato, e o presidente eleito, esse jovem, né? Que se colocou à disposição de assumir o comando do PT aqui da cidade de Goianésia, deputado. É verdade, um momento muito importante, o partido cada vez mais se organizando, você tem toda a razão, aproveitando a experiência daqueles que já ao longo dos anos trabalhou aí em momentos desafiadores e tendo aí, somando forças, a juventude que chega para poder ocupar esse espaço. E nesse momento de muita maturidade, Orivaldo, do Partido dos Trabalhadores aqui em Goianésia. O partido aqui tem uma visão muito importante do nosso trabalho, que é entender a política como um espaço de diálogo, como um espaço de entendimento, não é um espaço de guerra, não é espaço de enfrentamento. Eu costumo dizer isso. Às vezes tem gente, e infelizmente no Brasil, no último período, a gente vivenciou muito isso, fazer da política um espaço de agressão, um espaço de guerra. E a política foi inventada lá atrás, foi justamente para que não houvesse guerra. A política foi inventada para que os problemas não fossem decididos na bala ou na unha, na briga, né? Você tem que discutir no entendimento, na negociação, na mediação. A política é para isso. Então o PT aqui de Goianésia tem esse entendimento de poder fazer uma política que nós fazemos questão de organizar o nosso partido com as nossas ideias, com as nossas propostas, mas a gente faz questão de respeitar aqueles que pensam diferente. E fazemos questão de dialogar com aqueles que pensam diferente. Hoje eu estive na Câmara Municipal, acompanhado deles aqui, porque eu fui homenageado na Câmara Municipal, uma comenda de honra ao mérito pelos serviços prestados à Goianésia, mas lá dialogando com a Câmara Municipal, que, por exemplo, que não tem nenhum vereador do Partido dos Trabalhadores. Mas nós fomos lá na Câmara Municipal, fomos inclusive homenageados, e lá nós tivemos a oportunidade de dialogar com quem pensa diferente, mas respeita e tem consideração pelo nosso trabalho. É essa política que nós fazemos, é a política que o Carlos Itapuã, como presidente, instituiu aqui no Partido dos Trabalhadores, e que é a visão que o nosso diretório, a nossa executiva quer trabalhar. Um partido que não abre mão das suas propostas, das suas ideias, que luta por aquilo que acredita, mas que ao mesmo tempo dialoga com aqueles que pensam diferente. Aproveitando essa sua colocação, deputado, permita-me ouvir agora os dois petistas que estão aqui para este momento até de transição que se prepara no PT de Goianésia. Primeiro o Carlos Itapuã, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, Carlinhos. O senhor que está encerrando, né, o seu período aí de coordenação como presidente do PT e preparando-se para passar aí, né, o batente para o Igor, presidente eleito. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui, Carlinhos. Bom dia, Orivaldo José, é uma satisfação nossa também estar aqui. Bom dia também a todos os ouvintes da RVC, né, um abraço a todos. E é isso aí, o PT, né, não só aqui em Goianésia, mas no Brasil inteiro, todos os filiados foram aí às urnas no último dia 6 de julho para escolher as novas direções, né? E aqui em Goianésia nós estamos aí, o Igor representa a força da juventude, vindo somar, né, para o partido, então, como diz aqui, nós queremos crescer o Partido dos Trabalhadores, não só aqui, mas o Brasil inteiro, né? E eles vão estar aí preparando
as próximas eleições, né? O trabalho do partido para as próximas eleições, de 26 e 28 aí agora. E como é que foi? Como é que o senhor avalia esse período aí que o senhor teve a tarefa de coordenar o PT aqui? Olha, foi muito satisfatório, apesar aí das dificuldades, né? Mas assim, a gente acredita que é uma evolução. A gente pegou em uma situação em onde era um momento delicado, mas fizemos com maestria, e agora eu espero que a gente possa aí também somando aí as ideias novas né, poder aí colher bons frutos em Goianésia também. O importante é que o senhor cumpriu a tarefa, porque nas últimas eleições, em todas elas a nível estadual e municipal, o PT se fez representar, né? Sim, nós estávamos presentes, mostramos que somos aguerridos, não fugimos à luta e estamos aqui para fazer o que for melhor, para buscar aí melhorias para a nossa sociedade, para o nosso povo. Que bom, viu? Parabéns pelo trabalho realizado, viu? Obrigado. E hoje nós estamos aqui acompanhando o deputado, que depois ele vai falar aí de boas notícias para Goianésia. Sem dúvida. Isso é gratificante. Vamos falar também com o presidente eleito. Permita, deputado, eu já ouvi também o presidente eleito se preparando para ser empossado daqui a alguns dias. Eu não sei se já tem uma data já tem uma data estabelecida, ainda não, né? Mas logo tem essa transição. Igor Queiroz é o presidente eleito. Ele é um jovem de 28 anos de idade, é goianesiense, nasceu aqui em Goianésia, estudou no Colégio Jales Machado, ingressou na Universidade Federal de Goiás em 2014 para cursar Engenharia de Software, curso que acabou não concluindo. No momento está cursando Ciências Econômicas, trabalha desde os 15 anos de idade na área de atendimento e suporte e é atualmente colaborador da Infotec Telecom. É isso mesmo? Bom dia, Igor Queiroz. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, Rivado. Muito bom estar aqui participando, uma satisfação. Bem, minha ficha você já passou, né? Quero agradecer tanto ao Carlos quanto ao deputado Rubens por permitir, né, a participação desde o ingresso no PT até esses momentos, né, onde nós vemos a realização do trabalho, né, a conclusão do trabalho realizado. O deputado falou muito bem aqui sobre o quão importante é a política, né, que é o espaço de diálogo. E eu quero ressaltar o papel do partido, né? Que se a política é o espaço de diálogo, o partido é a ferramenta de transformação social no qual a sociedade se organiza e muda de fato sua realidade, né? Independente de conseguir ou não as cadeiras de legislativo, executivo, a organização dentro do partido já é capaz de mobilização e é isso que a gente espera mostrar nesse trabalho que começará em breve. Estou falando aqui com o Igor Queiroz, presidente eleito para o PT de Goianésia. Daqui a alguns dias vai ter a tarefa de presidir, de coordenar o Partido dos Trabalhadores aqui de Goianésia. No intervalo eu fiz uma pergunta a você, Igor, e queria replicar ela aqui ao vivo, porque tem muita gente que está nos ouvindo, e eu falava para o deputado e para você e para todos que estão aqui, que aqui em Goianésia tem esse hábito, quando a gente conhece uma pessoa, e eu não te conhecia ainda pessoalmente, e aí eu falei, e vou replicar a pergunta, muita gente está nos ouvindo, vai entender a pergunta, porque aqui em Goianésia já tem esse hábito. Você é filho de quem? Quem que é o seu avô? Qual que é a sua família, já que você nasceu aqui, qual que é a sua família, que você é filho de quem? Eu sou filho da Geralda Elvira, que trabalha na Caixa, gerente. Geralda da Caixa. Exato. E do Eleusmar, caminhoneiro, hoje aposentado. O meu avô, ainda vive o José Luiz, né, pioneiro aqui na cidade, junto com a minha avó Anaurinda Rosa, avó Nora. E do lado da minha mãe, o meu avô Anésio Marçal, já falecido, e também Maria de Sá, já falecida. Mas também muito importante, né? São de Juscelândia, né? Ou melhor, vieram de Minas para Juscelândia, né? Para ajudar na formação, na época de que ainda tinha um plantio muito forte de café aqui na cidade. Exato. Então é o seguinte, quando você falou de quem... História. Tem história, tem família, tem pedigree com a história da cidade de Goianésia. Quando ele falou de quem que ele era filho, de quem que ele era avô, você lembra a minha ração, né, deputado? Eu falei, sim, conheço seu pai, sua mãe, seu avô. E eu tenho certeza, Igor, que muitos que estão nos ouvindo, quando ouviu o seu nome, não assimilou. Mas quando você falou seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô,
sua localidade, sua história, as pessoas já, sei quem é aquele menino, aquele branquinho, filho da Geraldo, ele agora é o presidente do PT. Portanto, deputado Rubens, o momento aqui da gente até fazer a apresentação, né? Além da informação aos ouvintes nossos do mundo da política, aos ouvintes nossos do nosso jornalismo, que o PT se prepara para essa transição, também apresentar aí o futuro presidente do Partido dos Trabalhadores. E para mim é um orgulho muito grande ver o Partido dos Trabalhadores organizado aqui em Goianésia, como eu disse, defendendo as suas ideias, as suas propostas, se organizando, ajudando a sociedade a se mobilizar, a defender os seus direitos e ao mesmo tempo com essa capacidade de diálogo, de respeito, de entendimento com quem pensa diferente, pensando sempre o melhor para a comunidade. Esse é o nosso objetivo e aí fico muito feliz de poder ver a juventude se apresentando para cumprir esse papel também. Como é que está o momento em Brasília? Momento de muita discussão, de muito debate, mas eu diria a você um momento de muita de consolidação da democracia. Orivaldo, você já viveu também momentos os mais diferenciados possíveis. E o que sustenta o trabalho político é o respeito à democracia. Democracia é uma palavra bonita e que ela precisa ser efetivamente vivida no dia a dia. E a vivência da democracia significa o quê? Significa o respeito à Constituição. A Constituição é a lei maior do país. Qual que é a vantagem da Constituição e qual que é o papel da Constituição e o papel da democracia? É que a lei tem que valer para todos. Então aquela lei todos têm que seguir, gostando ou não. A lei não pode ser o seguinte: aquela lei ela vale o dia que ela me favorece, o dia que ela não me favorece, a lei não vale, né? A eleição ela vale o dia que eu ganho, o dia que eu perco, eu já coloco um defeito na eleição. Não, ela tem que valer para todos, né? Eu dou o exemplo meu mesmo, né? Às vezes a pessoa fala: deputado, o senhor tem 6 mandatos de deputado federal, teve 2 mandatos de deputado estadual, pouca gente conseguiu chegar a 8 mandatos seguidos como o senhor tem. É verdade, mas eu já perdi mais do que ganhei. Quando eu falo isso, as pessoas assustam. Mas como? Eu só vejo o senhor ganhar. Pois é, mas eu já perdi mais do que ganhei. E por que eu estou aqui hoje? É porque quando eu perdi, eu respeitei o resultado. Quando eu perdi, eu fui trabalhar mais para na próxima eu ter condição de ganhar. Então assim é a democracia. E lá em Brasília, eu estou falando isso para te dizer o que está acontecendo em Brasília. O que está acontecendo em Brasília é que tem gente que não respeita a Constituição e não respeita a democracia. Aliás, a democracia e a Constituição só convém quando lhe interessa, quando está do lado. Então, ganhar a eleição sempre com a urna eletrônica. E nunca reclamar da urna eletrônica. O dia que eles perderam a eleição, a urna eletrônica passou a não servir mais. Viveram a vida inteira, 30 anos com o STF. 30 anos com o STF. Nunca vi ninguém reclamar do STF. Mas o dia que o STF não atendeu aos interesses deles, ou não falou a mesma língua que eles queriam falar, o STF já não presta. Então, é isso que está acontecendo lá. O que acontece é que é uma democracia de conveniência. Graças a Deus, isso é uma minoria. Estou convencido que hoje tudo isso está sendo um teste importante para a democracia brasileira. Está mostrando que a democracia brasileira é uma democracia sólida. Ela enfrenta momentos de turbulência, como você disse, de agitação, mas o que prevalece? As nossas instituições. Nossa Constituição diz que tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Eles são independentes e têm que conviver entre si. É assim. E eu falo com tranquilidade, porque eu já vivi a maior parte, eu estou com mais de 40 anos na política, a maior parte da minha vida política eu vivi na oposição. O que significa que o que o executivo fazia não necessariamente era o que eu entendia ser o melhor. O que o STF fazia não necessariamente é o que eu entendia ser o mais correto. Mas eu respeitei porque era democracia e trabalhei as minhas ideias. Agora tem gente que não, enfrenta, vai para fora do país para articular lá fora contra o país, né? Tenta fazer ações para poder, com violência, agredir quem está no poder. Então eu acho que tudo isso está servindo de teste
para a nossa democracia, e o meu entendimento é que a democracia está prevalecendo e nós vamos sair mais fortalecidos ainda, o Brasil mostrando que, independente das diferença partidária, diferença política, diferença eleitoral, isso não é problema não, é até bom que tenha diferença, porque isso nos dá criatividade. Agora, o que não dá é para ter essa agressividade que alguns fazem, até saindo fora do país e tentando articular contra os interesses do país. Deputado, dentro dessa prisma que o senhor está relatando, em relação até essa experiência que o senhor coloca, o presidente Lula também tem esse perfil que o senhor coloca, de tranquilidade, de serenidade, de encarar. Foi preso, tomou a decisão, ele foi preso por decisão do Poder Judiciário. E voltou, disputou a eleição, foi eleito, hoje está presidente da República. Tudo bem. E como é que o senhor acha, conhecendo ele, conhecendo o perfil dele, conhecendo o comportamento dele, como é que ele tem se comportado e como é que ele vai se comportar diante deste momento que o Brasil vive? Eu sou muito realista, Evandro. Todos nós somos humanos, todos nós temos as nossas virtudes, mas temos as nossas falhas, os nossos erros, as limitações. O presidente Lula, com toda certeza, tem muita falha, tem muito erro, tem muita limitação, como todos nós temos. Agora, ele tem um mérito. O mérito dele é que ele foi forjado na luta do dia a dia, na luta popular, no movimento sindical, onde era obrigado a ter diálogo. Se não houvesse diálogo, não sobrevivia. Então, ele é um mestre do diálogo e da negociação. E é por isso que ele sobreviveu a todos esses momentos de instabilidade da política. E sobreviveu de cabeça erguida, porque é isso que hoje estão fazendo, tentando questionar resultado de eleição, tentando desacreditar a urna eletrônica, tentar ir para fora do país para articular no outro país intervenção no nosso país. O presidente Lula poderia ter feito isso. Ele não fez. Ele preferiu falar: vou provar que eu estou correto, vou provar minha inocência, e ficou no país, e por isso ele deu a volta por cima. Deu a volta por cima por essa capacidade de negociação. E eu estou falando isso para dizer que, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, o presidente Lula está cumprindo um papel importantíssimo. Por exemplo, os Estados Unidos implantou aí, através do presidente Trump, uma tarifa inadmissível, absurda, sobre serviços e produtos que os nossos empresários brasileiros querem vender para os Estados Unidos. O presidente Lula, de imediato, não ficou fazendo fanfarronice, fazendo discurso, não, ele está defendendo os interesses do Brasil, defendendo a soberania do Brasil, e criou uma comissão de alto nível, coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com a participação do Fernando Haddad, ministro da Economia, com a participação do Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, com a participação de empresários de diversos segmentos que podem ser impactados por essas medidas do tarifaço, para estudar como é que nós podemos ajudar eventualmente os empresários, os setores que possam ser impactados. O Brasil já está se preparando para isso. É claro que está negociando para minimizar a tarifa. E tanto é verdade que mais da metade dos produtos que estavam previstos ser tarifados já não vão ser mais, porque na negociação, inclusive com pressão dos próprios empresários dos Estados Unidos, que perceberam que não seria interessante para eles, já tiraram da lista. Mas aqueles que eventualmente ficarem, o Brasil já está se preparando, e aí a capacidade de negociação do presidente Lula. Então ele já colocou uma equipe de alto nível, mas ao mesmo tempo já está se preparando para dar o respaldo necessário aos empresários e aos segmentos que possam ser impactados e que possam ser prejudicados no primeiro momento. E já trabalhando no diálogo com outras oportunidades de venda dos nossos produtos para outros países. Então, um alento aí que a gente saber que já tem articulação, tem composição e negociação para aliviar aquilo que a gente imagina, e pelo que a gente recebe de informação vai impactar mesmo, não tem dúvida. Claro, a gente precisa ver, as pessoas me perguntam, falam assim, o senhor está vendo com preocupação, esperando que eu chegue e fale, não, isso não é nada. Não, é sério. Nós precisamos ver com seriedade, com preocupação e buscar a solução. Não adianta ficar chorando. Nós vamos buscar a solução. E o governo federal está trabalhando essa solução para proteger a nossa economia, proteger os nossos empresários que dependem dessa exportação,
Porque nós defendendo esses empresários, nós estamos defendendo o emprego, estamos defendendo os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nessas empresas. A Lúcia Margarete me entregou aqui um folhetim, uma revista sua de informativo do Mandato Popular. Ela é denominada Boas Notícias. Então vamos deixar de lado essas notícias que a gente falou até agora, de preocupação, de tensão, para falar sobre esse assunto aqui que diz o seu tema de trabalho, Boas Notícias. Quais seriam essas boas notícias? Veja você, Orivaldo, eu trabalho o meu tempo todo, esse meu boletim Boas Notícias, ele começou em 1991, 34 anos, o boletim com esse nome, Boas Notícias, porque eu sempre foquei no lado positivo. Claro que a gente tem que trabalhar, tem que enfrentar os desafios, as coisas negativas, mas você tem que jogar luz naquilo que você percebe que é uma boa notícia. E a minha presença aqui em Goianésia é um pouco para isso. Eu fui hoje homenageado na Câmara Municipal, com a comenda de honra ao mérito lá por serviços prestados, me honrou bastante, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo isso aumenta a responsabilidade da gente, de poder trabalhar cada vez mais e poder mostrar em Brasília o nosso trabalho e a nossa missão está sendo cumprida. E eu pude, aqui em Goianésia, hoje eu tive a oportunidade, aproveitei a parte da manhã, inclusive para visitar alguma dessas ações. Nós estamos trazendo ações importantes para ajudar o município. Na área da educação, que é uma área que tem uma demanda muito grande, uma demanda reprimida, nós estamos garantindo recursos estratégicos no governo federal do presidente Lula para Goianésia. Estive lá no IP, visitando lá uma obra do governo federal que estava paralisada, estava no meio do mato. Nós arrumamos um recurso extra, mais de R$1.100.000, para poder terminar uma obra de uma escola de ensino fundamental, 6 salas com espaço cultural, para poder atender aquela região. Mas mais do que isso, atendendo também uma demanda da administração municipal, que tinha colocado para mim que aqui a questão de creche é uma necessidade cada vez maior. Eu imagino que vocês aqui no trabalho de jornalismo de vocês já devem ter ouvido essa demanda de muitos lugares. Então nós temos 3 ações importantes do governo federal para o próximo período, para esse ano e o ano que vem, para atender Goianésia. Tem uma ação que já está em curso, que é ali no conjunto o Hermínio Lopes, tem uma creche que já está sendo feita, tem recurso do governo federal ali, mas a novidade são 2 recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Do PAC, eu tive a oportunidade de fazer a visita também lá no Flamboyant, fiz a visita, o terreno já está pronto, a empresa já foi feita a licitação, empresa contratada, já vai entrar com a obra e mais R$5.400.000 de investimento do governo do presidente Lula através do FNDE, através do MEC, para ali nós construirmos uma creche que vai atender mais de 300 crianças de 0 a 6 anos. Então, é um investimento muito importante. E a novidade, e falei isso para o prefeito hoje, fiz uma visita ao prefeito também, fui na Câmara Municipal, depois fui à prefeitura, e lá na prefeitura falei para o prefeito, olha, enquanto você faz essa obra lá do Flamboyant, antes de você terminar a obra do Flamboyant, nós já estamos aqui com recurso para você fazer mais uma creche agora lá no setor Mariana, que é mais R$5 milhões para aquele setor também. Então a área da educação, nós temos 3 obras estratégicas, na verdade 4, né? 3 que nós estamos fazendo, o IP, que estamos retomando uma obra que estava paralisada, no Hermínio Lopes, no Flamboyant e agora no Mariano. Tudo na área da educação, somando mais de R$20 milhões, fruto do nosso trabalho em Brasília, junto ao governo do presidente Lula, junto ao Ministério da Educação. É uma boa notícia, que se soma também na área da saúde. Na área da saúde, nós trouxemos 2 ambulâncias agora do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou para a cidade, fruto do nosso trabalho também, recomposição aí, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um serviço muito importante que salva vidas, que a gente, volta e meia, a gente chega na cidade, vê testemunhos de pessoas que falam, fulano foi salvo, uma pessoa da minha família foi salva graças ao atendimento da equipe do SAMU. Então estamos aí reforçando esse trabalho do SAMU aqui em Goianésia também. E a cidade não para as demandas, né? O senhor veja bem que saúde, educação, infraestrutura, e aí é por demanda. As demandas são apresentadas e cabe ao senhor, como representante de Goianésia e de Goiás,
e buscando os... Tenho trabalhado já há alguns anos, e você testemunha aqui também, que eu, ao longo dos anos, independente de partido político, independente quem está à frente da prefeitura, eu sempre ajudei. Uma área que eu sempre ajudei aqui no município é a área da moradia. Na área da moradia, o governo, a prefeitura, quando era coordenada pelo Gilberto Naves, quando coordenada pelo Jales Fontoura, nós trouxemos moradias, e agora estamos trabalhando na Caixa Econômica Federal, no Ministério das Cidades, liberando recursos. Já tem ações sendo implementadas, sendo construídas, mas tem outros projetos que já estão na Caixa também para serem liberados. Então, a área da moradia, vamos ter novidades ainda neste ano de 2025. Essa colocação sua, deputado, eu até corroboro com ela, porque me lembro de um episódio, eu acompanhando o Jales, quando o prefeito a Brasília, e ele falou: vamos lá no gabinete do Rubens. Você vai lá no Rubens, o Rubens é do PT, vou lá no Rubens, ele é de Goianésia, corrigiu na hora. E foi lá, e na primeira visita, não sei se foi na primeira ou se na segunda, deputado, que vocês acertaram lá a UPA para Goianésia, a unidade de pronto atendimento 24 horas, uma ação lá do seu gabinete. Eu me lembro muito bem disso. Isso reforça também, e aí justiça seja feita, e aqui eu quero elogiar também a postura do Jales, que também poderia ter uma postura de afastamento, do outro lado. Não, é a postura do político que trabalha com diálogo, né? E por isso nos procurou, e nós, mesmo nas diferenças que possamos estar eventualmente numa eleição ou outra, às vezes não podemos estar juntos e ter diferenças partidárias, mas numa coisa nós temos a mesma obrigação e a mesma responsabilidade, que é, estando na política, servir as pessoas e servir a comunidade. Naquele momento nós pudemos somar forças, e aquele esforço se tornou realidade. E eu quero aqui até testemunhar que ele fez questão de me chamar para a inauguração, coisa que às vezes nem todos os gestores lembram disso, chamar para a inauguração, para poder fazer o reconhecimento público do trabalho que nós fizemos, coisa que eu nunca teria pedido isso a ele, mas é um gesto que eu também lembro em consideração a ele. Então, esse é o exemplo da boa política. A política que pensa sempre em servir, sempre em poder ajudar. E eu falo isso em todos os lugares que eu vou. E eu ando do estado de Goiás, estou completando aqui em Goianésia, eu já vim aqui 4 vezes esse ano, mas eu já visitei 174 municípios só esse ano. Ontem eu estive em Porangatu, Mutunópolis, Estrela do Norte, Santa Teresa, Trombas e Formoso, tudo num dia só. E hoje estou aqui, daqui eu vou para Brasília porque tem sessão. Mas, então eu visito todo lugar. Mas uma coisa que eu falo, Edivaldo, é o seguinte: todos os lugares eu me coloco à disposição para ajudar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não quero. Então a minha atitude política é de servir, de ajudar. Essa é a minha missão. Queria agradecer, deputado, mais uma vez a sua gentileza de nos visitar aqui nos estúdios da RVC, para a gente prosear, né? Como a gente gosta de falar aqui no Pé de Serra, prosear, bater um papo, compartilhar essas notícias, essas informações, sugar da sua experiência que o senhor tem lá em Brasília, da sua tramitação, do seu conhecimento lá, e compartilhar com a gente as informações. Eu que fico feliz, orgulhoso de poder estar aqui com você, Orivaldo. Você é uma referência da boa comunicação, da seriedade, do comprometimento com a boa informação, coisa que nós precisamos mais do que nunca, fazer o enfrentamento das fake news, da mentira, da enganação, que às vezes permeia a luta política. Então eu agradeço muito aí a direção da emissora, esse espaço que sempre nos foi dado para aqui podermos apresentar as nossas ideias, e pode ter certeza que tem o nosso reconhecimento, o nosso apreço e também a nossa preocupação de estar aqui sempre prestando contas e trazendo o melhor para a nossa querida cidade de Goianésia. Grande abraço.